Glória a Deus. Queria trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E no início da semana eu comecei a orar, veio uma palavra para mim, seria aquela palavra, eu até falei para os irmãos do louvor, que eu estaria ministrando sobre um tema. Se eu não me engano, na quinta-feira, eu sonhei com essa palavra. Deus me deu essa palavra quando eu estava dormindo. Aí quando eu acordei, eu só anotei, praticamente, eu só anotei aquilo que Deus tinha me dado, eu estava sonhando. Às vezes a gente vai dormir com aquela sintonia, orando ao Senhor, e no meu sonho, o Senhor começou a falar sobre esse versículo, e o Espírito Santo foi desenvolvendo. Queria pregar nessa noite sobre o tema Vivendo Constantemente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios 2, versículo 14. 2 Coríntios 2, 14. O Novo Testamento. Fica logo depois de Romanos, aí vem 1 Coríntios, depois de 2 Coríntios. 2, 14. Todos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Vou ler novamente. 2 Coríntios 2,14 diz: graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por essa palavra que eu tenho certeza, Pai, que veio do teu coração, veio de ti, Senhor. E eu sou nessa noite apenas um instrumento em tuas mãos, Senhor. E peço a Deus que cada vida que está aqui nessa noite, cada vida que está ouvindo essa pregação pela internet também seja alcançado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Palavra do alto, Senhor. Palavra de cima, Senhor. Palavra do teu coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra que nós lemos fala, graças a Deus que em Cristo nos conduz ao triunfo. O que significa triunfo? Vitória. Então a palavra do Senhor, ela nos conduz à vitória. Mas se nós começarmos a pensar, será que todos nós estamos vivendo triunfalmente? Será que todos nós temos vivido em vitória no Senhor? O Espírito Santo começou a ministrar algumas palavras, algumas coisas no meu coração. Que atitude que eu devo tomar para viver uma vida de triunfo? Para viver uma vida de vitória? E a primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração é para você alcançar vitória e triunfo, é você esquecer do passado. E quando eu falo esquecer do passado, muitas pessoas pensam assim: eu vou esquecer, eu nunca mais vou lembrar. O esquecer que a palavra coloca não é que você não vai lembrar. Mas eu me lembro que quando eu era adolescente, eu trabalhando, eu devia ter uns 14 anos, eu fui atropelado por um carro. Hoje não deixam pessoa de 14 anos trabalhar, mas naquela época trabalhava. Minha mãe é testemunha, eu fui atropelado pelo carro e eu tenho uma cicatriz desse acidente. Essa cicatriz, sempre que eu olho no espelho, eu vejo o quê? Essa cicatriz. Só que essa cicatriz já não dói, eu não sinto dor nessa cicatriz. Eu vejo essa cicatriz, eu sei que essa cicatriz foi daquele acidente que eu sobrevivi com 14 anos. Mas eu sinto dor? Não dói nada. E é isso que a palavra diz sobre esquecer do passado, né? Que vai dar um branco na tua memória e você não vai lembrar de mais nada do que aconteceu. Só que não vai doer mais. Vai ter a cicatriz? Vai ter a cicatriz. Mas você não vai mais
sentir dor por algo que aconteceu no passado. E o apóstolo Paulo, não precisam abrir, em Filipenses 3, diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. O que o apóstolo Paulo está dizendo? As coisas que ficaram para trás, o velho Paulo, as coisas que podem me trazer trauma, as coisas que podem me trazer tristeza, as coisas que podem me angustiar, eu vou deixar por quê? Para trás. E vou viver aquilo que está diante de mim. O que Deus coloca diante de mim é o que eu vou viver. Eu não vou viver do meu passado. Porque se o apóstolo Paulo fosse viver do passado, ia ficar ali batendo nele: ó, você era um assassino de cristão. Você fazia isso, você fazia aquilo. Mas ele disse assim: a partir de hoje eu tomo uma decisão. Eu vou esquecer, eu vou deixar o meu passado para trás. É o que o Senhor está falando para você. Você quer viver uma vida de triunfo, você precisa deixar as coisas que se passaram para trás e começar a viver o novo de Deus na tua vida. Muitas vezes nós começamos a viver as coisas do passado e não conseguimos viver o novo de Deus. O bom, aquilo que Deus tem para nossas vidas hoje, no nosso presente, nós muitas vezes não conseguimos viver, porque estamos com algumas coisas que precisam. E o Espírito Santo colocou algumas coisas que no meu coração sobre o que nós devemos esquecer, o que nós devemos deixar para trás. Uma das coisas é mágoa, é amargura. Muitas pessoas guardam nos seus corações mágoas de tantos e tantos anos. E uma vez eu fiz um seminário de libertação, nunca mais esquecer. Ah, pastor, se faz seminário? Tem seminário de várias coisas. Se tiver seminários que você sabe que é dentro da palavra, participe, porque você vai recebendo coisa, talvez áreas que você não esteja tão acostumado. E nesse tempo de cristão eu percebi que verdadeiramente isso acontece. 3 coisas que já chegaram pessoas para mim e disseram assim: pastor, o que faz a pessoa ficar endemoniada? Nesse seminário de libertação, as 3 principais coisas que faz pessoas ficarem endemoniadas, o que é? 1, pessoas que já frequentaram centros, né? Ali já incorporaram. Então essas pessoas têm, com certeza, essa facilidade. Outras, pessoas com pecados sexuais. E a terceira, pessoas que guardam mágoa no coração. Então eu comecei a perceber que nesse tempo, durante vários trabalhos de libertação, quase todas as pessoas que acontecia de ter uma possessão, alguma coisa, você conseguia enquadrar dentro dessas 3 coisas. Para você ver o quão sério é você guardar uma mágoa no coração. Mas não é fácil largar, e quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil esquecer o passado? Mas existe o Espírito Santo de Deus. E nesse momento você tome uma posição e diz: eu quero deixar o meu passado para trás. Outra coisa que... Teve uma certa vez, eu não conhecia a pessoa, me chamaram para fazer uma visita. E eu fui. Na época eu nem era pastor, tá? Aí era uma pessoa que não conseguia se firmar na igreja, uma pessoa que vivia muito angustiada, pessoa que vivia em muita tristeza, e me chamaram e falaram assim: pastor, vamos vamos visitar essa pessoa. Eu fui. Quando eu fui visitar essa pessoa, para orar por essa pessoa, e lá nós começamos a entender e o que a dor maior daquela pessoa era porque ela tinha perdido a mãe. Só que o problema ia muito mais além daquilo, muito mais sério, quando de repente aquela pessoa que me levou para orar disse assim: pede para ela te mostrar uma coisa. Eu disse: o quê? Na frente da pessoa, mostrar um quarto. Fomos ali, e aquela pessoa que estava passando com aqueles problemas todos me mostrou um quarto todo arrumado. A mãe dela continuava a ter um quarto na casa.
Ela tirava a roupa de cama, lavava. Olha, tinha televisão, estava tudo lá, as roupas, tudo organizado do jeito que estava. Aí o Espírito Santo veio falar uma coisa, eu disse: Senhor, não faz isso comigo. O que o Espírito Santo falou no meu coração: morto não precisa de quarto. Aí eu disse: como eu vou falar isso para a pessoa? Estou conhecendo a pessoa agora. Vou chamar as pessoas e dizer que morto não precisa de quarto? Sabe quando você vai rodeando, tentando chegar para ela, me incomodando? Eu disse: eu tenho que falar. Eu estava quase indo embora sem falar, mas quase na hora de ir embora eu disse assim: ó, Deus mandou falar uma coisa para você. Por isso que eu falei, quando Deus manda falar, eu tenho que pedir confirmação. Deus mandou falar para você que morto não precisa de quarto. Vou falar, e aquilo, ela se derramou. Ela disse assim: não, mas eu entro ali, eu converso, é como se minha mãe estivesse ali, eu converso com ela. Aí o Espírito Santo manda falar outra coisa: isso é idolatria. Aí eu disse: meu Deus do céu. E eu comecei a falar: Deus quer te libertar disso hoje. Poderia ser uma pessoa que poderia não me ouvir, mas o Espírito Santo estava agindo de uma tal forma naquele lugar. O Espírito Santo me levou naquele lugar, e o Espírito Santo tocou naquela pessoa para me levar até aquele lugar, e o Espírito Santo agiu no coração dela, que no dia seguinte ela chamou os familiares e fez uma limpeza, acabou com o quarto da mãe. E aquela pessoa ficou liberta. Você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Ela não aceitou aquela perda. E o Espírito Santo falou: olha, ela foi, mas você fica. Ela não está mais vivendo entre, mas você tem que viver. Então, é mágoas, é perdas, fracassos, é traições. Quantas pessoas já foram traídas por amigos, por esposa, por tanta coisa, e aquilo fica, por namorados. Eu conheço uma jovem que aos 16 anos, ela namorou, uma bênção, pensa numa jovem bênção do Senhor. Ela namorou um rapaz dentro da igreja, que ela achou que fosse bênção do Senhor. O rapaz dentro da igreja foi lá e traiu ela. Essa jovem, que hoje já está com poucos anos, continua o quê? Solteira. Sabe por que ela está solteira? Porque ela teve um trauma daquele relacionamento e achou que todo homem, todo rapaz que se aproximava dela ia ser igual aquela figura lá atrás. Ela não foi curada. Não presta, que não vai encontrar um que presta. Você entende? Mas aquilo fica. Então, fracassos, tem pessoas que já fracassaram. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que é empresário, ele disse assim: olha, os 3 primeiras empresas que eu tentei abrir, eu fali. Mas essa deu certo. Já pensou assim? Abriu a primeira, faliu. Abriu a segunda, faliu. Abriu a terceira, faliu. Então não vou mais abrir nada, mas ele disse: um dia eu vou ter que conseguir. Eu não vou desistir. Ele não deixou que aquele fracasso tomasse conta dele. E ele foi lá e tentou. Outros são abusos. Eu conheço uma pessoa que ele é muito agressivo, muita dificuldade de ter relacionamento com pessoas. Mas sabe o que aconteceu? Que nunca foi curado no coração dele. Era criança, ele foi abusado várias vezes. Só que não foi curado daquilo. Então, por ter sido abusado várias vezes quando era criança, hoje tem dificuldade de ter relacionamento com as pessoas. Abusos, culpas, tem gente que carrega culpas para a vida toda, por alguma coisa que fez ou alguma coisa que não fez. Fica se culpando, não se perdoa.
Ah, eu fiz isso e não consegue largar aquela culpa. Ou então eu poderia ter feito isso e não fiz. E vão guardar a culpa, outras rejeições, pessoas que foram rejeitadas. De repente na infância, e vão guardando aquilo no coração. E por último, pecados. Tem pessoas que os pecados passados, meu irmão, hoje você é nova criatura. Quando nós pecamos contra quem? Eu não peco contra a pessoa, mas praticamente eu posso até pecar, mas o pecado é contra Deus. Se Deus nos perdoou, acabou. Não preciso abrir. Hebreus 10, 17 diz: e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Quando o Senhor fala, não me lembrarei mais, você acha que Deus nem sabe que você pecou? Não, para Ele é como se o seu pecado lá atrás já não existisse. Mas tem pessoas que ficam ali, ó. Ah, eu já fiz isso, eu já aprontei tanto. Esquece o seu passado. Esse passado pode ser a partir desse momento. O que você pecou há 1 hora atrás. Se o Senhor te perdoar, esquece. É para trás, passou. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você está sendo atormentado por alguma coisa, por pecado, você pode dar um final e dizer: se eu pedir perdão agora ao Senhor, a palavra de Deus fala: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Ah, se você pecou semana passada, vivia uma vida de pecado, passou. Para Deus o que importa é o seu presente e o teu futuro. O inimigo quer te prender, quer que você seja um prisioneiro do teu passado. Mas o Senhor veio ter liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre. Deus quer que você seja livre do teu passado. Eu citei algumas coisas, mas talvez tem outras coisas que estão te prendendo lá atrás. E para eu alcançar o que Deus tem para a minha vida, uma vida de triunfo, eu tenho que esquecer, eu tenho que largar, eu tenho que, cicatriz? Pode, mas não pode doer mais. Lembrança, se eu estou lembrando, está doendo, Senhor, vem me libertar disso, eu sou o teu filho. A tua palavra diz que essas coisas não podem me prender hoje. E verdadeiramente não vai prender. Então a primeira coisa, se nós queremos viver uma vida de triunfo, me dá o controle do ar. Se nós queremos viver uma vida de triunfo, a primeira coisa, esquecer o passado. Segunda coisa, buscar a face do Senhor. Queria deixar um versículo aqui que diz, em Salmo 27, 8. Quando disseste, buscai a minha face. Quem está dizendo isso? O Senhor. O meu coração te disse a ti, a tua face, Senhor, buscarei. Aqui o salmista fala, o Senhor disseste, o que o Senhor fala? Busca a minha face. E eu te digo, a tua face eu buscarei. Não tem como. Não adianta Deus querer que eu busque a face dele, se eu não tomar uma posição de buscar a face do Senhor. Deus quer que você chegue no nível mais profundo. Eu já oro, pastor. Mas Deus quer que você já tem já ora? Deus quer que você chegue no nível mais profundo. Porque muitas vezes nós chegamos a um nível, sabe qual é o nível? Onde nós encontramos na oração, nós encontramos a mão do Senhor, o favor do Senhor. Muitas vezes nós só oramos quando estamos precisando
de alguma coisa. Deus quer que você se achegue a Ele, mesmo quando você não está precisando de nada, mas porque você quer ter intimidade com Ele. Eu não sou beijoqueiro. Gosto até de pastores que já são bons de beijoqueiro, né? Vem cá. Eu não sou beijoqueiro. Não sou mesmo. Mas quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você faz, você aperta a mão da pessoa. Quando você chega, tem pessoas que já beija todo mundo. Mas o normal é você dar um beijinho no rosto quando você já tem um pouco mais de intimidade com a pessoa. Tem gente que está chegando só no ponto de a mão do Senhor. O Senhor está falando que nós temos que buscar a face dele, intimidade, relacionamento. Meu irmão, você quer viver uma vida de vitória, começa a buscar intimidade e relacionamento. Orar é fácil? Não é, meu irmão. Se orar fosse fácil, a reunião de oração seria a reunião mais cheia da igreja. Orar é fácil? Não. Quantas vezes no início da minha caminhada, eu tenho que orar, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que orar mais vezes, eu tenho que orar mais tempo. Até que um dia eu cheguei assim e disse, relacionamento, eu não preciso forçar, mas tem que ser uma coisa normal, fazer parte do nosso cotidiano. E eu oro de tudo quanto é jeito, meu irmão. Tem gente que fala, pastor, para orar tem que ser o quê? Só de joelho, só... Gente, eu oro dirigindo, eu oro de qualquer maneira. É porque eu preciso estar em relacionamento a todo momento com o Senhor. Posso estar ali parado, ali, estou buscando, é isso que Deus quer, relacionamento. Deus sempre buscou relacionamento. Nós temos a palavra de Deus que fala, olha, se o povo que se chama pelo meu nome, quem é esse povo? Somos nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos o povo de Deus. E quando tem esse versículo, o versículo fala, se o povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer que tua casa seja sarada? Busca a face do Senhor, meu irmão. Você quer que o Brasil seja sarado? As pessoas estão culpando tanta gente. Olha, a culpa é desse, é da China, né? Sabe, a culpa de ainda estar passando muitas coisas. Porque o que trouxe praga para o nosso país, para esse mundo, é o pecado, meu irmão. Vai se multiplicando a iniquidade. Sempre foi assim, se você for na Bíblia, sempre foi assim. Quando se multiplicava a iniquidade, coisas ruins aconteciam. E sabe quando isso muda? Através do clamor, da oração, o homem buscando a face do Senhor. E Deus é o único que pode sarar a nossa terra. Então nós temos que nos humilhar, nós temos que orarmos, temos que clamar ao Senhor, buscar a face, ter relacionamento com Deus, abandonar aquilo que desagrada ao Senhor. Aí Deus começa a sarar a sua casa, começa a sarar suas finanças, começa a sarar a terra, começa a sarar tudo. Então a segunda coisa que nós temos que fazer é buscar a face do Senhor. A terceira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração para nós vivermos uma vida triunfante, nós temos que ser guiados pela palavra do Senhor. No Salmo 119, 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmão, comece a ser guiado pela palavra de Deus. A palavra como manual. Quando fala lâmpada, claro aqui. Mas seria mais ou menos isso. Estivesse nos... Palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés. Eu não pisar em qualquer lugar.
para eu não fazer a minha vontade, porque talvez se eu não tiver a palavra de Deus, quantos caminhos errados eu vou tomar? A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, no final é um caminho de morte. Então nada melhor do que ser guiado pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu devo fazer alguma coisa, eu faço. Se a palavra de Deus diz que eu não devo fazer, eu vou procurar o quê? Fazer. É isso que é ser guiado pela palavra de Deus. Aqui Deus está ministrando ao teu coração. Essa luz, essa lâmpada, Deus está te guiando através do quê? Dessa pregação, através do estudo da escola bíblica dominical. Deus está te guiando. Você segue esse caminho se você quiser. Se você não quiser, mas depois você vai reclamar: eu não tenho vivido uma vida triunfante. Eu tenho visto irmãos vivendo uma vida totalmente diferente da que eu estou vivendo, porque aquele irmão que você está vendo, que está vivendo uma vida diferente, está sendo guiado, está procurando fazer o que agrada ao Senhor. Outra coisa, quarta atitude, para nós vivermos uma vida triunfante: viver em unidade. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Sabe o que a palavra de Deus fala? Melhor ser dois do que? Irmão, nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Quantos aqui já foram reanimados por alguém? Quantos? Aqui já, ninguém nunca te trouxe, você estava desanimado e trouxe uma palavra de ânimo para você? Várias vezes. Quantas vezes eu estava desanimado, de repente um irmão veio com uma palavra de ânimo. Quantas vezes eu estava doente, estava enfermo, e de repente veio um irmão, quando estava passando aí por Covid, vinha um irmão, ligava: pastor, vai dar tudo certo, pastor, você vai ficar bom, olha, pastor, isso, aquela palavra que trazia ânimo. E se eu estivesse sozinho? E se você não tiver um irmão para trazer uma palavra de ânimo para você? Se queremos viver triunfantemente, nós precisamos sim de alguém que, num momento difícil, venha de Deus e traga uma palavra de ânimo para o nosso coração. Quando você está desanimado, vem alguém com uma palavra ali de ânimo. Quando você está se sentindo derrotado, alguém traz uma palavra de vitória. Não tem como nós vivermos triunfantemente sozinhos. Ah, não preciso de ninguém. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós nos afastamos, às vezes, das pessoas que mais podem nos ajudar. Às vezes, as pessoas que estão na nossa casa, que são muito importantes, que é a nossa família, às vezes está todo mundo desanimado. Aí você vai lá, se afasta de quem? Da igreja. De pessoas que podem trazer palavras de ânimo para a tua vida. Então, meu irmão, por isso que a palavra diz o quão importante é a unidade nas nossas vidas. Como é importante. Eu sempre digo uma coisa: eu preciso de você. Tem um louvor que diz: eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Mas é verdade, meu irmão. Eu posso dizer: eu não sei viver sem vocês. Declaração de amor para a igreja. Mas eu não sei. Sem medo, sem vocês. Eu sinto falta. Domingo a quinta-feira, olha, parece que é uma imensidão de dia. Ainda bem que na terça eu venho aqui para perturbar o pessoal do louvor, para estar junto. Mas por mim eu estava com vocês todos os dias. Tem gente que pode falar: pastor, não é aguentar todo dia estar com você, não. Mas nós precisamos, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros. Deus não criou a igreja não foi criada pelo homem.
Essa união, o Senhor Jesus, na sua última oração ao Pai, diz que eles sejam um como somos um, eu e você, eu e o Pai. Como nós somos um, Pai. Que eles sejam um também. Que eles não saibam viver distante um dos outros. É isso. Todos nós precisamos um dos outros para vivermos triunfantemente. E por último, o Espírito Santo ministrou no meu coração, para vivermos triunfantemente, nós devemos tomar posse das bênçãos de Deus. Como assim, pastor? Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Bendito seja Deus o Pai, que através de Jesus Cristo vai nos abençoar com toda sorte de bênção. É isso? Olha, bendito Senhor Deus, que em Jesus Cristo vai nos abençoar com toda sorte de bênção. É isso que eu li? Não. É o que diz a palavra: bendito o nosso Deus, que nos abençoou em Cristo, nos abençoou. Não, Ele não vai nos abençoar. Eu não vou receber ainda as bênçãos de Deus sobre a minha vida. As bênçãos de Deus já foram liberadas sobre a minha vida. O que eu tenho é que tomar posse. O que Deus está falando para você, você tem que tomar posse daquilo que já foi liberado para você. Quando eu era pequeno, minha mãe cantava uma música, minha mãe está lá atrás. Cantava uma música, que hoje eu lembrei. Uma música que dizia: pobre menino rico. Eu sou antigo, deve lembrar. Não é da minha época não, minha mãe que cantava. Mas a música dizia: pobre menino rico. Quando eu estava me pensando assim, o Espírito Santo trouxe, lembrou. Porque o que acontece é o seguinte: muitas vezes nós somos ricos e vivemos como pobres. Em Cristo nós somos o quê? Rico. Eu não estou falando de rico financeiro. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Estou falando rico das bênçãos de Deus na nossa vida. Porque já foram liberadas. E quando as bênçãos de Deus que foram liberadas, essas bênçãos, e o inimigo, o diabo, ele vai sempre tentar lançar alguma coisa contrária àquilo que Deus já liberou para você. O inimigo vai tentar lançar sobre você tristeza. Quantos irmãos chegam para mim e falam: pastor, eu estou tão triste. Aí eu pergunto: por quê? Ah, pastor, mas eu não sei por que eu estou triste. Porque tudo tem um motivo, até a tristeza. De repente vem uma tristeza no meu coração. Por quê? Ei, pastor, do nada, eu estava bem, de repente veio a tristeza. O que é isso? É um dardo inflamável de quem? Do inimigo. O inimigo lança a tristeza para o teu coração. Às vezes você estava bem, de uma hora para outra, vem uma perturbação na sua mente. Você começa a ficar inquieto, você fica ansioso, começa a vir um mal no teu coração. Aí você não sabe o que está acontecendo. E veio isso de repente. Sabe por que o inimigo lançou? Aí veio, de repente, o medo, do nada. Você estava normal. Nós estamos vivendo uma situação que temos que ter receio, temos que tomar cuidado. Mas tem pessoas que são dominadas, de repente, pelo medo. E a pessoa é dominada pelo medo. Mas por que veio esse medo? Você não estava normal. Não sei, eu estou dominado por um medo, uma ansiedade. Mas tomou conta de mim agora. E do nada. A pandemia, a gente está passando por ela desde março. Assim, diretamente desde março do ano passado. Você estava naturalmente conseguindo conviver, tomando os cuidados, mas conseguindo conviver. Mas de repente o medo tomou conta do teu coração, que você não consegue nem olhar na janela. Falei de fracasso. Tem fracasso no coração e tantas coisas são lançadas pelo inimigo, sabe por quê? Porque ele sabe
que Deus já liberou sobre tua vida, que você tem, mas você não tomou posse, você tem, mas você ainda não está vivendo a alegria do Senhor. Ele lança tristeza sobre o teu coração, porque sabe que em você já foi liberada a alegria do Senhor. Pastor, mas eu não estou vivendo essa alegria. Tome posse nessa noite e repreenda toda a tristeza do teu coração. E diz, a partir de agora, eu quero viver a alegria do Senhor. A palavra de Deus fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Pastor, porque você está sempre tão alegre? É a alegria do Senhor. Não é algo natural de mim, mas é a alegria do Senhor que está na minha vida. Sabe por que ele tenta jogar a perturbação sobre o teu coração? Porque ele sabe que a paz de Deus já foi liberada para você. Então nessa noite que você tome posse, a partir de agora eu quero viver a paz de Deus na minha vida. Minha paz vos dou, não vos lá dou como... A paz de Deus não é passageira, a paz de Deus é o que Ele quer que domine o teu coração. O inimigo lança medo. Quando ele elimina, lança medo, porque a palavra de Deus diz que a fé veio. Sabia que fé é dom de Deus? Que a palavra de Deus diz que a fé foi distribuída sobre cada vida. Então a fé de Deus já foi liberada para mim. Deus me dá algo, através da palavra, Deus está gerando fé no teu coração. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação da palavra. Então quando você ouve a palavra de Deus, está gerando fé. E essa fé está vindo de quem? Está vindo de Deus para você. Já foi liberada para a tua vida, só que o inimigo quer que você não usufrua daquilo que Deus tem para você. Pastor, eu tenho vivido uma vida de fracasso. Mas como? Já foi liberado, Deus liberou, é teu. Porque Deus ele não empresta. Toma, eu vou te emprestar minha alegria, eu vou te emprestar meu sucesso. Não, Deus já liberou vida abundante, sucesso sobre a tua vida. Não aceite nada a menos daquilo que Deus já liberou para a tua vida. O inimigo está satisfeito de estar pregando isso? Ele quer que você fique preso ao passado. Ele quer que você despreze a face do Senhor. E assim por diante. Ele quer que você aceite os dados que Ele está enviando sobre a tua vida. O Senhor está falando, eu quero dar vida abundante. As bênçãos já foram liberadas. Então vamos nos colocar de pé nesse momento. Quero que você coloque a mão no seu coração. Essa palavra que Deus falou nessa noite com você, seja palavra para testemunho. Seja palavra para testemunho. Se você entrou nessa noite aqui, se seu casamento entrou aqui, fracassado, vai sair daqui em Deus, em bênção de Deus. Se tua vida entrou aqui em fracasso, você vai sair daqui diferente, em nome de Jesus. Eu sempre falo uma coisa, Deus não joga conversa fora. O que Ele fala, Ele faz. O que Ele fala, Ele opera. E Deus nessa noite está operando na tua vida. Deus está operando em cada área da tua vida. Essa é a noite de você esquecer tudo aquilo do passado que ainda dói na tua vida. Não precisa você passar por regressão. Hoje tem por aí muitos lugares que tem que trazer, vamos regredir, vamos voltar a ser criança para poder ver onde precisa ser curado. Não, Deus cura agora. Não precisa você regredir, precisa você dizer, não aceito mais. Não aceito mais. Não aceito mais. Os traumas estão no passado. As perdas ficaram para trás. Vai viver o novo de Deus. Eu creio a partir dessa noite. As traições ficaram para trás. Viva o novo de Deus. As lembranças vivas ficaram para trás. Traga à memória aquilo que te traz esperança, diz a palavra.
Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo pela tua palavra, Pai. Palavra que eu sei que não é minha, palavra que veio de ti. E eu peço nessa noite, primeiramente, que vidas sejam libertas do passado, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos chamou para ser livres. Então nada pode nos prender, muito menos o nosso passado. Traumas, abuso, traições, decepções, tudo aquilo fica para trás agora, Pai. Em nome de Jesus. E nós vamos, a partir desse momento, viver, ó Deus, uma vida triunfante em Ti. A partir desse momento, nós vamos viver o novo de Ti, Senhor, em nossas vidas, Pai. E que cada vida aqui não seja apenas um vitorioso, mas seja mais do que vencedor. Porque é isso que a Tua palavra diz. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.